E aí, meu nome é Camila, eu sou professora de Sociologia, mas hoje nós iremos falar sobre Antropologia. Como conciliar a diversidade de culturas, a diversidade de crenças, de hábitos, comportamentos, como a gente explica isso com a unidade da espécie humana? Como conciliar as duas coisas? Hoje iremos discutir a primeira fase da antropologia, o surgimento da antropologia. Como se iniciou essa ciência social? Qual o seu contexto? Quais foram suas principais ideias? Também quero refletir com vocês se ainda hoje nós não temos resquícios dessas ideias que surgiram no século XVIII, no século XIX. E aí, vamos? Eu vou usar como base o livro Cultura, um conceito antropológico do professor Roque Laraia. Você conhece o professor Roque Laraia? Olha, se você pensa em fazer ciências sociais, a minha sugestão é conheça, ele é referência no Brasil. Inclusive, esse livro é um clássico dentro da nossa antropologia. Roque Laraia é um dos grandes antropólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vai explicar pra gente como que surge o conceito de cultura. Mas para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho, entender quais eram as explicações que surgiram antes da antropologia, as explicações que surgiram antes do conceito de cultura como nós conhecemos hoje. Segundo Laraia, a preocupação em explicar a diversidade cultural da espécie humana é antiga. Por exemplo, Heródoto, grande historiador grego, Confúcio, grande filósofo chinês, já estavam preocupados com esses temas. Mas só no século XVIII que nós temos de fato a sistematização de um conhecimento ou de vários conhecimentos que estão ali buscando informações, respostas para a nossa origem, a nossa espécie e para a diversidade que se originou dela. No primeiro momento, esses estudos buscam compreender a ciência natural do homem no seu aspecto físico, moral e intelectual. Esses estudos têm como fontes relatos de viajantes, crônicas. A gente está falando aqui de um período do século XVIII em que algumas instituições científicas e acadêmicas incentivaram e influenciaram diretamente em viagens de naturalistas, de biólogos, que iriam aí entender o que acontecia, observando a natureza e também as sociedades que ali estavam na Ásia, nas Américas e depois, posteriormente, no século XIX, na África. Um desses cientistas foi o francês Cuvier. Ele acreditava nas ideias de raças distintas dentro da espécie humana. Em seus estudos, ele tratou das diferenças de cor de pele, das diferenças de tipo de cabelo. Ele comparava os corpos de distintos povos para entender as diferenças e, segundo ele, era relacionada às diferenças de raças. Ele estabeleceu as medidas do crânio, da face para cada raça. Cuvier se preocupava com as diferenças físicas permanentes e inerentes a cada grupo humano. Essas primeiras classificações não colocaram em xeque a unidade da espécie humana. Então, ainda tem como base a unidade da espécie humana. Somos todos da mesma espécie. Porém, trabalhos como o do Cuvier abriram brecha, deram oportunidade para muitas teorias deterministas surgirem posteriormente, buscando uma explicação nas leis da natureza para se entender, se justificar, se explicar, na verdade, a diversidade de comportamentos. Ou seja, nós estamos falando do determinismo biológico, que vai relacionar determinados comportamentos a uma herança hereditária, biológica. Pensamento assim, todo judeu é avarento, os portugueses são pouco inteligentes, baiano é tudo preguiçoso, por aí vai, né, gente? Então, nós ainda temos os resquícios dessas ideias que estão lá no século XVIII, no século XIX. Olha isso. As próximas teorias que surgiram estiveram diretamente relacionadas com as ideias iluministas. Estas teorias associavam o progresso ao desenvolvimento científico, tecnológico, econômico que a Europa estava passando. A história humana, então, era tratada
por uma sucessão de estágios. O estágio mais evoluído, o estágio com maior progresso, seria justamente o estágio que a Europa estava vivendo com as revoluções científicas. As ideias de progresso e civilização, portanto, se referiam ao padrão branco e europeu. Mas, professora, qual é o problema de associar a ideia de progresso com a ideia de ciência? Afinal, é isso mesmo, né? Ciência traz progresso, o progresso vem da ciência. Qual o problema com essa ideia? Gente, então, será que sempre ciência é sinônimo de progresso? Vamos perguntar isso para, por exemplo, uma comunidade ribeirinha ou para um povo indígena que teve que ser realocado por causa da construção de uma hidrelétrica? Vamos perguntar se realmente ciência é progresso lá em Brumadinho? Vamos? Então, essa associação, ela é aleatória. Ela foi uma escolha, mas ela foi aleatória. E se a gente falasse que progresso é sinônimo de sustentabilidade? Ou seja, eu estou usando aqui outro critério para indicar progresso. Numa escala de evolução em que sustentabilidade é sinônimo de progresso e de desenvolvimento e de avanço, teríamos outras sociedades ocupando as etapas superiores, as etapas mais avançadas. Sim, faz sentido isso? Toda essa noção de civilização e progresso é logo em seguida utilizada dentro das teorias raciais. E foi aí que surgiu o darwinismo social, com o inglês Spencer. Spencer defendia as ideias de competição e evolução por seleção natural. Ele associava que todo esse desenvolvimento econômico, tecnológico, científico que a gente falou agorinha, na verdade era consequência, era só o resultado da produção intelectual de uma raça mais avançada, de uma raça superior. Então ele se apegava ainda à ideia de progresso, desenvolvimento, de civilização e a ideia de raça, uma raça superior, biologicamente superior. O Cuvier, que a gente viu anteriormente, ele não faz essa relação, beleza? Quem está fazendo essa relação aqui, no primeiro momento, e iniciando o darwinismo social, é o Spencer. Spencer tinha como base o livro As Origens das Espécies, do Charles Darwin. Temos aqui a teoria da evolução, que se baseia na percepção de que a vida exigiria um grande esforço. Lutar pela vida exigiria um grande esforço de adaptação, um grande esforço de sobreviver ao meio. É importante deixar claro que Darwin não falou sobre a espécie humana. Foram os cientistas daquela época que pegaram a ideia de Darwin e associaram a ideia de raça. Ainda estamos falando do Spencer. Outros também fizeram essa relação, mas o mais importante aqui, significativo para a gente, é o inglês Spencer. A civilização aqui, para essas teorias, portanto, estaria associada a uma conquista, mas a uma conquista de certas raças. Inclusive, essas ideias também deram origem a um tipo de entretenimento no século XIX. Eu estou falando dos zoológicos humanos. Era para onde você ia no final de semana, sua balada do sábado à noite com seu crush. Os zoológicos humanos era o lugar onde as plateias ávidas por bizarrice, pelo exótico, por aquele que seria muito diferente deles, iria buscar, então, um entretenimento, iria saciar sua curiosidade. Gente, essa história é muito pesada. Tem um filme chamado Vênus Negra. Nesse filme aparecem esses cientistas que acreditavam na ideia de raça e associavam ao desenvolvimento, ao progresso e às diferenças de comportamento. E a gente tem nesse filme, então, um caso muito interessante. Eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, assiste. No filme Django Livre, nós também temos a presença dessas ideias, só que aí na sociedade norte-americana estadunidense. Tem uma cena incrível, que eu não sei como Leonardo DiCaprio não ganhou o Oscar nesse filme, nessa cena. Na verdade, foi um erro dele, uma cena que ocorreu, mas que não estava prevista no roteiro. O Leonardo DiCaprio cortou a mão durante essa cena. É bem na hora que as ideias evolucionistas aparecem,
ali na história e corta a mão dele, né, de verdade, e continua filmando, e eu não sei como ele não ganhou o Oscar, assiste Django Livre. Além dos zoológicos humanos, nós tivemos também no século XIX, como consequência do darwinismo social, a eugenia. Esse termo foi cunhado por um cientista inglês chamado Francis Galton. Significa boa origem ou bem-nascido. A ideia aqui é melhorar a espécie humana. Mas como que a gente vai fazer isso? A gente precisa manter apenas aquelas características inatas, as características que vão gerar comportamentos bons, comportamentos desejáveis dentro da nossa espécie. Uma pessoa que botou isso em prática, a gente sabe muito bem, né, gente? A Alemanha, década de 30 do século 20. Essas ideias também chegaram no Brasil no início do século 20 e tiveram como objetivo embranquecer a nossa população. A nossa sociedade do início do século 20, justamente por causa da mestiçagem, não era vista de uma forma positiva. Esses cientistas evolucionistas, racistas, acreditavam que somente com a vinda de imigrantes brancos, europeus, que nós poderíamos melhorar a nossa situação. Para saber mais, pesquisa aí o quadro A Redenção de Kant. Pesquisa também sobre as políticas que incentivaram a vinda de imigrantes italianos. Dá uma pesquisada que você vai entender do que eu estou falando. Bom, mas quando essas ideias começam a ser questionadas? Quando o determinismo começa a ser, de fato, questionado? Gente, finalmente chegamos na ideia de cultura. O antropólogo inglês Taylor vai trazer a definição, então, de cultura no século XIX e, a partir dele, nós temos os questionamentos das teorias deterministas. Taylor vai dizer que cultura é um todo complexo que inclui conhecimentos, crença, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Vejam que essa formulação é muito próxima do que a gente entende hoje por cultura, né? Muito próxima. A importância desse conceito está na ideia de aprendizado, não na ideia de características que são herdadas, que são inatas e que vão gerar um determinado comportamento. A importância desse conceito está, então, em outro conceito, o conceito de endoculturação, que seria o aprendizado da cultura. Todavia, Taylor vai dizer que o objetivo da antropologia é estabelecer uma escala da civilização. O Taylor, ele não consegue romper com a ideia evolucionista de progresso, de desenvolvimento entre as diferentes culturas. Para Taylor, a diversidade de comportamento, na verdade, é resultado da desigualdade entre as culturas nessa linha evolutiva, nesse processo de evolução, nesse processo em direção à civilização. Para Taylor, ainda existe uma unidade biológica. Ele defende a unidade psíquica da nossa espécie. Ou seja, todos têm a capacidade de se desenvolver. No entanto, alguns, nesse momento, naquele momento, estariam mais avançados do que outros. Além do Taylor, nós temos o norte-americano Morgan e o escocês Fraser, que também vão aderir a essas ideias evolucionistas. Não necessariamente eles estão de acordo com os estágios que existem e com a posição das sociedades humanas nesses estágios. Porém, todos se apoiam na ideia de progresso e civilização, sempre dando preferência, colocando a sociedade europeia nos estágios mais avançados. E quais são os problemas dessas teorias? Vamos pensar juntos? Se todas as sociedades evoluem em direção à civilização, ao progresso, por que algumas estão mais atrasadas do que outras? Seria então preguiça? Pouca dedicação? Pouco esforço? Se todas as sociedades seguem o mesmo caminho e algumas estão mais avançadas do que outras, por que as mais avançadas não levam conhecimento, não levam progresso e civilização para as mais atrasadas? A gente vai estar facilitando a vida dos selvagens, dos primitivos. Olha só como nós somos bons, olha só como somos de fato evoluídos. É o fardo do homem branco. Já ouviu essa expressão? É importante conhecer.
Dá uma pesquisada. O fardo do homem branco vai justificar o neocolonialismo do século XIX. Na verdade, o que os europeus estavam fazendo na África era um favor. Não foi violência, não. Eles estavam levando progresso, ciência, civilização. Só melhorou a vida dos povos africanos. Gente, eu espero que vocês tenham percebido que essas teorias do século XVIII, do século XIX, ainda são muito presentes na nossa sociedade. Toda vez que você vê alguém falando que um indígena é atrasado, é selvagem, é preguiçoso, determinista, evolucionista, galera, sai dessa. Já deu, né, com esse pensamento. Bom, para poder continuar falando de cultura, a gente vai na nossa próxima aula falar sobre o Franz Boas, o alemão que vai romper com as ideias evolucionistas. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Deu muito trabalho fazer essa aula, editar esse vídeo. Então, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo. E é isso, gente. Dúvidas, críticas, sugestões? Escreve pra mim. Conhece algum filme também que tem aí essas ideias que a gente discutiu hoje e que eu não citei? Escreve pra mim. Manda sua sugestão. Um beijo!